Bom dia, pessoal. Bom dia, Lázaro. Eu sou Tamires e fiquei com as antranquinonas. Antranquinonas. Seu uso vem desde a antiguidade, desde atividades biológicas ou como fonte de corantes naturais. Rubia trincondum são suas raízes. Ela era muito utilizada no Egito Antigo, na Pérsia e na Índia. O nome do gênero e da família se deve justamente à intensa coloração das raízes, a coloração púrpura avermelhada. Um dos primeiros materiais usados pelo homem como corante, ele também utilizava na sua dieta e como alimento para seus animais, as antranquinonas, a lisarina e purpurina. Lansônia inermis, ou também L-rena, antranquinona, alçona, naftoquilona isolada das folhas de rena, utilizada há milênios por suas propriedades corantes. A múmia de uma princesa egípcia que teria vivido por volta de 1400 a.C. já apresentava os cabelos tingidos por rena. Essa rena hoje ela é muito utilizada naquelas tatuagens temporárias que duram cerca de um mês e pouco. Antranquinonas. Antranquinonas são também conhecidas por adranoides, derivados de atracênicos ou derivados de hidroatracênicos, e são a subclasse dos compostos denominados quinonas. Nas plantas, as antranquinonas são produzidas após a formação das antronas e antronóis. Isso porque as antranquinonas são formadas por reações como a autooxidação das antronas livres ou ainda pela ação de enzima da própria planta. As antronas que dão origem às antranquinonas também podem ser transformadas em diantronas, nafendiantonas. No entanto, apenas as antranquinonas é quem possui uma ação farmacológica, a laxativa. Antranquinonas. Atualmente são conhecidas na natureza cerca de 2.000 quinonas. Elas são encontradas em bactérias, fungos, líquens, gimnospermas e angiospermas. No reino animal também já foram encontradas quinonas em esponjas, ouriços do mar e em certos artrópodes, como conchinhinhas. São os insetos produtores do corante carmim e os chamados besouros bombardeadores. Ações. Na sua ação biológica. Papel de defesa contra inseto e outros patógenos. Toxicidade para cupins, aumentando a resistência da matéria. Atividade aleopática. Vai inibir o crescimento de outras espécies, evitando competição. Papel principalmente das naftoquinonas. Ação farmacológica. Ação farmacológica principal é a laxativa. A intensidade vai depender da dose. Os principais responsáveis por essa ação são derivados do hidróxido antracênicos, ou ao glicosídeo das antronas e antranquinonas e também o E-glicosídeo das antronas. As formas reduzidas são 10 vezes mais ativas que as oxidadas. As geninas livres presentes na droga não têm atividade. Indicação, como laxantes em prisões de ventre medicamentosas, na preparação de exames radiológicos e colonoscópicos, pré- e pós-cirurgias anorretais, patológicas anais dolorosas. Características. Quinonas são compostos oxigenados originados da oxidação de compostos aromáticos fenolíticos. A principal característica é 2 grupos carbonílicos formando um sistema conjugado, com pelo menos 2 ligações duplas. A nomenclatura das quinonas é definida pelo esqueleto do anel aromático, estabelecendo-se as posições dos 2 grupos carbonílicos na molécula e acrescentando o sufixo quinona. Há 3 grupos principais em função do tipo do ciclo: benzonquinonas, naftoquinonas e antranquinonas. Benzonquinonas. Ainda não foram descobertas aplicações terapêuticas para benzonquinonas naturais. Elas são encontradas nos artrópodes, sendo raras nos vegetais superiores. Naftoquinonas. Algumas naftoquinonas são antibacterianas e fungicidas. Outras apresentam atividades antiprotozoárias e antivirais. Entretanto, nenhuma naftoquinona natural é atualmente utilizada com fins terapêuticos. São encontradas nos fungos, sendo esporádicas nas angiospermas. Antranquinonas. Devido ao antraceno, as antranquinonas são abundantes na natureza, sendo encontradas em fungos, líquens e nas angiospermas, principalmente nas rubissáceas, fabaceáceas, poligonáceas, ramanáceas, liliáceas e esfóculo-foliáceas. Apresentam uma importante atividade terapêutica. Características químicas. Convertem-se facilmente em antranquinonas, sendo produzidas a partir da reação de oxidação de antronóis e antronas. Quanto maior o grau de redução, maior a atividade. Antranol, antrona, antranquinona. Forma oxidada.
plantas secas e armazenadas, formas reduzidas, plantas frescas recém-coletadas. Aqui estão alguns exemplos das antraquinonas e das diantronas. Na droga seca, geralmente encontra-se mais oxidados que na planta fresca. Glicosídeos de antronas monoméricas. Oxidação, glicosídeos de antraquinônicos. Dimerização, glicosídeos de diantronas. Características físico-químicas. Os glicosídeos são compostos cristalinos amarelados de sabor amargo, não sublimáveis, solúveis na água e no álcool, insolúveis no benzeno, clorofórmio e etc. Dissolvem-se nos alcais, formando soluções laranja-avermelhadas. Os oglicosídeos são hidrolisáveis em ácidos diluídos, bases fortes e enzima. As geninas apresentam-se como cristais amarelados ou avermelhados sublimáveis, insolúveis na água e solúveis no álcool, benzeno, clorofórmio, éter, pirandina e etc. As hidroxiantraquinonas desenvolvem-se nas bases, corando-as de vermelho. A intensidade da cor varia conforme o número e a posição da OH e os outros substituintes. Métodos laboratoriais. Extração dos glicosídeos com água ou soluções hidroalcoólicas. Para a obtenção das formas reduzidas, deve-se utilizar temperaturas baixas, ausência de luz e de oxigênio. Identificação. Reação Born-Trager. Coloração da quinonas semialcalino, vermelha e azul-violeta. Importante. Reação positiva apenas para antraquinonas livres. Apresentam absorção no UV e são curadas na luz visível. Doseamento, cromatografia, CCD e CLAI e espectroscopia. Metabolismo. Ingestão, glicosídeos antraquinonas. No cólon, hidrólise e redução. As antraquinonas reduzidas formadas in situ. Ocorre atuação direta nas células epiteliais da mucosa intacta do intestino. O tempo de latência dura de 6 a 8 horas. Mecanismo de ação. Atualmente, se conhecem 3 mecanismos de ação. Estimulação direta da contração da musculatura lisa do intestino, aumentando a motilidade intestinal. Inibição de reabsorção da água, sódio e cloro, através da inativação da bomba de sódio e potássio. Inibição dos canais de cloro, comprovada para inúmeros 1,8 hidrólise antranoides, antraquinonas e antronas. Efeitos adversos. Consumo regular por pelo menos 1 ano pode causar escurecimento da mucosa do cólon e do reto, mas pode ser reversível com a interrupção do uso. Alterações morfológicas no cólon e no reto, fissuras anais e prolapsos hemorroidais, processos inflamatórios e degenerativos, risco de redução severa do peristaltismo e pode conduzir à antônia. Redução do tônus intestinal pode levar, frequentemente, ao uso crônico e abusivo do laxantes, causando um círculo vicioso. Efeitos adversos graves: perda de eletrólitos e perda de potássio. Pode levar à redução do tônus intestinal, distúrbios renais, sintomas neuromusculares e distúrbios da formação e condução dos estímulos em nível do miocárdio. Risco de hipocalemia. Pacientes usando medicamentos digitálicos no tratamento da insuficiência cardíaca. Orientações farmacêuticas. Não utilizar por períodos prolongados, por mais de dias. Pode ocorrer dependência, diarreia, cólica, náuseas, vômito, melanose retocólica, que é o escurecimento da mucosa, alterações da mucosa e morfologia do reto e do colo. Antônia, carcinoma coloretal, transtornos hidroeletrólicos com hipocalemia. Evitar o uso comitante com cardiotônicos, digitálicos e diuréticos hipokalemiantes. Não utilizar mais de 2 substâncias antraquinonas da mesma formulação. Não utilizar em crianças e durante a gravidez e lactação. É um potencial mutagênico ainda em estudo. Curiosidades. Papel biológico. Defesa química das plantas contra insetos, fitofagos e outros patógenos. As quinonas são corantes naturais. Exemplo: tanquinona, alizarina, naftoquinona, chicoquinona e julgona. A atividade dos glicosídeos de antrona é muito marcada, provocando cólicas, o que justifica o tratamento térmico ou o tempo de armazenamento de algumas drogas antes do uso. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas plantas.
Primeiro, a arsênio. A arsênio foi introduzida na medicina no século IX ou no século X. Os principais componentes ativos são os glicosídeos diméricos, as diantronas, sinosídeos A e B. Frutos dessecados devem conter, no mínimo, 4% de derivados de hidroacetônicos, calculados em sinosídeos A. Folíolos dessecados devem conter, no mínimo, 2,5 de glicosídeos, calculados em sinonídeo B, senitina A. Diâmetro da renantrona. Cáscara sagrada. Originada das regiões montanhosas dos Estados Unidos e do Canadá. Devem ser aquecidos a 100 graus por 1 a 2 horas ou estocados por no mínimo, 1 ano antes de uso. Devem conter aproximadamente 6% de derivados hidroacetônicos hidroantracênicos, dos quais 60% são cascoricídeos, 80 a 90% são C-glicosídeos e 10 a 20% são O-glicosídeos. Os cascoricídeos A, B, C e D são O-glicosídeos e C-glicosídeos. Frangula. Cascas dessecadas da rama frangula. Também conhecida como amieiro preto, é originária da Europa e da Ásia. Devem ser aquecidas a 100 graus Celsius por 1 a 2 horas ou estocadas por no mínimo 1 ano antes do uso, como a cáscara sagrada. Seus constituintes principais são os glicosídeos, monosídeos, frangulina A e B, e os glicosídeos, glicofrangulina A e B. Tem os mesmos usos que as cáscaras sagradas, tendo, no entanto, ação mais suave. Ruibabo, originária da China e do Tibete, uma das plantas mais antigas e conhecidas da medicina tradicional. Contém de 3 a 12% dos derivados antrancênicos, sendo 60 a 80% glicosídeos e antranquinonas. Entre outros, contém taninos, o que podem induzir a prisão de ventre após a ação laxativa. É também utilizado no tratamento tópico de inflamações e infecções da mucosa oral. Pode ser falsificada por ruibabo rapônico, que além de apresentar teores bem menores de antranquinonas, pode causar intoxicação grave, inclusive fatal. Babosa. Apresenta-se como massas opacas de cor preta avermelhada, preto castanho ou marrom escuro. Sabor nauseante e amargo e odor característico desagradável. Obtido a partir do látex amarelado, produzido por células secretoras localizadas abaixo da epiderme, o que é concentrado até a secura. Tem maior atividade laxante do que as demais drogas. Apresentam C-glicosídeos, antranquinonas, aloína A e B, 25 a 40% nos alóis de coração e 13 a 27% nos alóis de cabo. Pode causar dores abdominais, irritação gastrointestinal em altas doses, nefrite, diarreia com sangue e gastrite hemorrágica. A babosa aloe vera pode ser também produzido gel, que consiste na mucilagem obtida das células da zona central da folha. O gel é utilizado tradicionalmente para ajudar na cicatrização de feridas, queimaduras, eczema, psoríase, picadores de inseto, eritemas solares e etc. A origem dessa atividade ainda não está completamente esclarecida. O gel não contém substâncias antraquinonas. Aqui estão as referências e foi isso. Muito obrigada a todos.